Ontem o Bolsonaro protagonizou um espetáculo, um circo grotesco lá em Brasília. Ele realizou um encontro com embaixadores no Brasil para, mais uma vez, contestar ou pôr em dúvida ou questionar as urnas eletrônicas e questionar, na verdade, no fim das contas, a validade das eleições. E aí isso nos leva a muitos pontos importantes a serem abordados hoje, porque o negócio vai ser complicado. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, se inscreva no canal também, ativando o sininho para receber notificações de vídeos novos, isso é muito importante para ajudar no canal aqui. Confira na Amazon o meu livro novo chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão pela Planeta. Tá bem legal o livro sobre falácias lógicas, sobre ética do debate, sobre pensamento crítico e argumentativo. Vá lá, confira. E também só informar que na próxima semana eu estarei em Portugal. Vou passar uns dias em Portugal. Então quem quiser participar de um encontrinho aí, estou pensando em reunir a galera no dia 30 de julho. Dia 30 de julho, num sábado, na cidade de Beja, no Alentejo. Então quem puder ir para lá, ou quem estiver nessa região, a gente pode combinar, me mande um direct no Instagram para a gente poder ter uma ideia de quem vai participar, quantas pessoas vão participar, para a gente poder reservar um restaurante, uma coisa assim, e se encontrar por lá. E pode levar criança, porque o Felipinho está indo comigo. Então vamos nos ver lá em Portugal. Quem quiser participar, será bem-vindo. Então, qual é a questão aqui envolvendo esse encontro que ele fez ontem com os embaixadores? Primeira coisa foi que esse encontro, aí, segundo a imprensa, segundo a CNN, foi ideia e foi organizado pelos militares no governo. Então, assim, a cúpula militar, a ala militar bolsonarista do governo Bolsonaro pensou nessa ideia esdrúxula, ridícula, de fazer um encontro com embaixadores para pôr em dúvida as urnas. Então, assim, a gente tem ali um grupo, né, que está embarcando nessa retórica de que as urnas eletrônicas não são confiáveis, de que as eleições são fraudáveis, e aí o Bolsonaro, que já joga essa história há muito tempo também, ele vai e compra essa ideia e está tentando sabotar as eleições. Segundo uma reportagem aqui do Folha de São Paulo, alguns embaixadores ficaram bastante receosos porque isso parece uma tática trumpista. O Trump foi alguém que contestou as eleições, né, nos Estados Unidos, e isso levou a atos de violência, inclusive a invasão do Capitólio, do Congresso norte-americano, e pessoas morreram lá dentro. Então pode ser sim que isso desperte alguns alertas no sentido de violência política que a gente tem visto já e que possa levar apoiadores do presidente radicalizados a cometerem atos violentos após a eleição. Porque uma coisa me parece certa nesse momento, ou quase certa pelo menos, que o Bolsonaro não vai se reeleger. Tudo indica, tudo aponta que ele vai perder essa eleição, então ele já está semeando o caminho, aí já está, sabe, abrindo a rota para poder contestar as eleições. O cara, só para você ter uma ideia, né, só para você ver como é esdrúxulo o negócio, o cara contesta a própria eleição que ele ganhou. O Bolsonaro é alguém que, depois de ter vencido as eleições, levantou a tese de que havia sido fraudada e que votos que eram para ele acabaram indo para o Lula. Então, assim, é alguém que, mesmo ganhando a eleição, ele e seus apoiadores, mesmo assim ele contesta as eleições. Então não há menor dúvida, eu acho que há zero chance de o Bolsonaro não contestar a derrota dele na próxima eleição. Como isso é percebido pelo eleitor, também parece que não é muito bem visto. Parece discurso de derrotista mesmo, discurso de quem já perdeu a eleição, então aquela coisa, né? Ah, a bola é minha, eu perdi o jogo, eu vou levar embora a bola. Ele vai continuar semeando essa dúvida, ele vai continuar nesse tipo de retórica, a não ser que seja contido pelas instituições, o que parece que não vai acontecer, porque você tem aí um golpista, né, um presidente que já teve falas pavorosas, algumas criminosas, mesmo assim continua lá, intocável, sem qualquer tipo de represália ou punição. Então me parece que esse caso agora, né, essa fala com os embaixadores, também passará batida, também não haverá consequências, e ele continuará sabotando as instituições democráticas até ser chutado da presidência. E aí é uma outra questão, porque assim, ele pode perder a presidência, né? Ele pode perder a eleição e ainda vai permanecer 2 meses lá no poder. Claro que se isso for no primeiro turno. O que ele não pode fazer nesses 2 meses até o final? E também não consigo imaginar nenhum cenário, né, nenhuma cena possível de Bolsonaro passando a faixa presidencial para alguém, para o Lula, por exemplo. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar dia de posse do Lula, o Lula subindo a rampa do palácio e o Bolsonaro entregando a faixa? Consegue imaginar isso? Eu não consigo. Então certamente a situação ficará bem tensa depois da derrota do Bolsonaro. A dúvida que muita gente levanta é o que pode acontecer no dia seguinte ou no mesmo dia, né? Se haverá alguma tentativa de golpe de Estado pelos militares. Essa é uma pergunta importante porque há poucas respostas nesse momento. Aparentemente, você tem essa ala bolsonarista dentro do governo e que é talvez mais insuflada pelo espírito golpista. Possivelmente também há nas hierarquias militares de alta patente que também são golpistas. Mas é difícil imaginar que as Forças Armadas
embarcariam nesse tipo de aventura mais uma vez, né? Não sei, realmente estou sendo otimista aqui, mas não me parece muito plausível. Pode ser que venha acontecer, mas não me parece plausível. A preocupação que se dá é mais em relação aos apoiadores radicalizados, ou seja, bolsonaristas armados que podem cometer atos de violência contra a oposição, como a gente viu recentemente, né, o assassinato do Marcelo Arruda, por exemplo, uma coisa bárbara, brutal, sabe, inacreditável. Aí sim a gente pode ver esse tipo de situação acontecendo, e é um grande risco, e é um perigo. Ou também forças de segurança alinhadas ao Bolsonaro que podem também fazer corpo mole, não enfrentar manifestantes revoltosos, não atuar de maneira eficaz para conter a violência. Ou mesmo entrar em motim. Então, assim, são coisas que podem acontecer, são cenários hipotéticos que a gente está levantando aqui, cenários que já são levantados por outras pessoas também, mas realmente a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. O que preocupa de fato é a morosidade e a inércia das instituições para punir o Bolsonaro. Se ele houvesse sido punido em algumas circunstâncias anteriores, talvez tivesse medo agora, talvez tivesse receio de continuar nesse tipo de retórica, nesse tipo de confronto, nesse tipo de ataque, nesse tipo de deslegitimação da eleição. Como não há consequência, ele continua fazendo. Como não há punição, ele vai continuar esticando a corda até que estoure. Além disso, além dessas falas contestando as urnas e pondo em xeque a credibilidade das eleições, ele também propaga ali uma série de fake news, que é o habitual também, que é como opera o bolsonarismo, né? O bolsonarismo é um movimento que se fundamenta, em grande parte, em falsidades, em mentiras, em teorias conspiratórias que são propagadas, e isso também serve para galvanizar a base radicalizada. A gente já falou várias vezes aqui sobre isso, sobre o cenário que desponta. O Bolsonaro parece ter atingido um teto eleitoral já, então assim, tem pouca margem para crescer também. Ele vai ficar na casa dos 30 e poucos %, que é a base histórica dele. Não tem muita chance, até onde eu perceba, de derrotar o Lula nessa eleição. Não tem, não tem. Então ele já está no modo desespero, ele já está no modo já perdi, e agora o que eu faço? Essa é a mentalidade agora do Bolsonaro. Então ele vai para tudo ou nada. Ele vai para, bem, perdido por perdido truco, né? E ele vai tentar jogar agora, vai tentar blefar e causar medo. É claro que há motivos para receio, seja golpe de Estado por forças armadas, seja por violência nas ruas, seja por bolsonaristas doidos, armados. É claro que há motivo para receio, mas tudo aponta, tudo indica que essa presidência catastrófica, criminosa, genocida, está para acabar. Então, assim, como eu falei, eu quero ser otimista. Eu quero pensar aqui que o negócio vai ser melhor no próximo ano. Mas temos que aguardar para ver. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, né? Se vocês assistiram ontem essa reunião do Bolsonaro com embaixadores, que foi patética, foi assim, desesperadora. Você parar para ouvir o Bolsonaro falando mentiras, sabe, distorções, deslegitimando as eleições no Brasil, isso é trágico, né? E isso manda também, sabe, um péssimo sinal para esses embaixadores que vão transmitir isso para o mundo, né? Que vão transmitir isso para os seus países e mostrar o estado de coisas que está na democracia brasileira agora. O que você pensa sobre isso aí, sobre essa fala dele de ontem? Se ele vai ser punido por isso, eu acho que não. Sinceramente, eu acho que estão aguardando agora que ele seja chutado da presidência, mas a não punição foi também, sabe, um ato de omissão tremendo e que terá consequências futuras para próximos presidentes que vierem tentar esse tipo de manobras que o Bolsonaro fez. Ele abre um péssimo precedente para futuros governantes. O que vocês pensam sobre isso aí? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. E se você estiver em Portugal, na região do Alentejo, na próxima semana, me mande um direct no Instagram pra gente poder combinar aí e fazer um encontrinho com os seguidores do canal por lá. Vai ser bem legal. Dia 30, possivelmente, sábado, lá em Beja. Então, um abração e até mais. Tchau!